Boa tarde a todos. Boa tarde. Ah, tá. Nós temos... Estava gravando depois. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Faz tempo que eu não vejo alguns aqui. É um prazer muito grande de estar nesse momento de comemoração aos 50 anos da Misty Filmes. Para quem não me conhece, eu sou a Elisete, sou esposa do Gércio. E antes da gente falar propriamente do filme, assim, eu vou pedir para minhas amigas, Maria Aparecida, que é a Teosofia, e a Samira, agradecer pela disponibilidade do espaço, do Roberto de vir ajudar a gente na parte técnica, que tem que ser gravado, essas coisas todas, e para a gente é complicado, né? Então, eu vou pedir para elas dar uma palavrinha com vocês para a gente harmonizar e ficar mais tranquilo para assistir o filme, tá bom? Depois eu volto a falar. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos, quem estiver pela primeira vez, que voltem sempre. Nós somos membros da loja Raja Yoga, temos membros da loja Liberdade, da loja São Paulo. E os 3 objetivos da Sociedade Teosófica é justamente isso, né? Formar um núcleo fraternal sem distinção de raça, credo, sexo, cor, né? Estudar as ciências comparadas, filosóficas e religiosas, né? Então, não tem nenhuma discriminação em relação a nenhuma religião, né? E estudar, né, ou pelo menos investigar, né, as leis inexplicáveis, né, da natureza e os poderes latentes do homem, da humanidade, para desenvolver mesmo a consciência, um outro nível, né, de ver as coisas e o mundo, de se posicionar, né, com mais consciência, equilíbrio, né, emocional principalmente. E nós temos palestras, nós temos eventos com essa finalidade, né, de trabalho fraternal e de estudos, né. E o nosso irmão Gércio é membro da loja Raja Yoga. Ele propôs trazer esse trabalho magnífico que ele faz junto com a irmã Elisete. E nós chamamos os irmãos, né, das outras lojas também, a Liberdade e São Paulo, para poder participar e contribuir com esse trabalho. Então, nós vamos fazer uma breve harmonização para que a gente foque nessa apresentação, né, que consigamos manter no presente, no aqui e agora. Vamos procurar, pelo menos por 1 minuto, fechar os olhos, relaxar, tá? Estar bem tranquilos. Coluna ereta, sem tensão. Foco na respiração. Vamos respirar pelo menos 3 vezes profundamente, conscientemente. E vamos iniciar com o mantra da unidade. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilha em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Paz, paz, paz. Que todos sejam muito bem-vindos
e que possamos ter uma excelente apresentação e percepção desse trabalho do nosso irmão Gércio e Elisete. A irmã Samira é secretária da loja Raja Yoga, é a própria loja Raja Yoga há mais de 40 anos. Vou passar a palavra para ela. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. É um prazer receber a todos. É com muita alegria que nós recebemos pessoas novas. E como vocês viram, a Sociedade Teosófica, ela faz essa união fraternal. E hoje é um dia muito feliz para mim, para Maria Aparecida e para todos nós que frequentamos aqui a Sociedade Teosófica. E para mim, principalmente, porque eu conheci esse casal há pouco tempo, não faz nem 4 meses. E eu já me sinto assim, como se fosse da família deles. Eles me consideram muito e eu também. Então, eu fiquei muito feliz quando o Gércio e a Elisete falaram que ia fazer esse evento. Aí eu falei, nossa, espaço melhor é a Instituição Teosófica Pitágoras. Tragam seus amigos e serão muito bem recebidos. Gratidão, gratidão, gratidão. Agora. Onde você quer que eu fique? Mais para cá? Aqui? Bom, né? Tá. Então, antes de começar a apresentação do filme, eu gostaria de falar algumas coisas para vocês, a respeito desses 50 anos que representa para nós, principalmente para o Gércio, que em 1975 fundou a Misty Filmes com alguns amigos. Hoje temos uma pessoa que eu sei que fundou junto com ele. E se pensarmos, cinema no Brasil é uma coisa assim, quase que fantasia. Porque, veja bem, ele tem 50 anos de forma independente, né? Então, a missão dele sempre foi criar filmes que levassem à reflexão e levassem a públicos assim, desse tamanho, não só entretenimento, né? Mas reflexão. Então, eu vou contar eu fiz um roteiro porque eu sou a roteirista do filme. E eu sem o papel para olhar, eu não consigo me localizar. E a idade já vai fazendo a gente esquecer, não é? Então, é o seguinte. O cinema que o Gércio e eu, e também temos aqui o Igor Tanjoni, que sem ele também não dá para fazer. Cadê o Igor? Oi. O Igor é que faz a nossa trilha sonora, né? E todos os efeitos musicais, porque ele é maestro. Então, a gente precisa, para fazer filme, primeira coisa, se não tiver trilha sonora, você não põe nem YouTube, você não põe nada, porque não se faz nada sem a trilha sonora. E o cinema da gente é um cinema artesanal, é como um artesanato. É quem está, assim, pegamos um diretor, que nem o Renato, que é o diretor de teatro, vem e juntos os atores de teatro, vamos fazer um filme, vamos nós lá. A Tânia já fez, a Kátia também, tem muitos aqui que vamos ser ator, né? Então, esses filmes que foram feitos com muita garra. Porque, assim, o tema da Misty Filmes sempre foi buscar reflexão e buscar um sentido de vida. Não só passar um filme, mas passar uma mensagem. E eu vou contar uma pequena
história a respeito do Gércio. Assim, ele contou uma vez, mas é uma coisa pequenininha. Que quando ele era pequeno, ele ia no cinema com a mãe, com as tias. E em São Paulo, para os jovens, para saberem que São Paulo tinha cinema até na periferia. Era 2, 3 cinemas. Todo mundo ia para o cinema. O cinema era a integração da família, né? Então, eu acho que o cinema é uma coisa muito importante. Hoje está meio complicado, mas isso é outra história. Então, esse menino ia para o cinema lá com a mãe e, com 4 a 5 anos, ele viu a tela branca e ficou impressionado com o tamanho daquilo, né? Ele, pequenininho, perguntou, como é que... Aí ele queria, porque queria fazer cinema, como é que faz filme? Aí perguntou para um senhor lá deve que você cuidava, né? Que eles tinham lanterninha, né? E falou assim, olha, para você ser cineasta, você tem que matar todos os búfalos. Aí o menino foi para a casa dele e ficou pensando, matar búfalo, vou ter que matar búfalo para ser... E isso foi na cabeça dele crescendo, crescendo. E, ao longo que foi, ele morava na Zona Leste, né, mais precisamente em São Miguel, ele juntou os meninos da rua todo e fez um cinema de caixa de papelão. E aí recortava os gibis, Tio Patinhas, Mickey, e passava, fez um buraco lá na caixa e punha a vela atrás e ia passando... recortou o gibi dele, né? E fazia, e cobrava ingresso dos meninos, que era uma folha de caderno para ele, porque ele fazia o roteiro. Então, você vê como era pobre, mas ele tinha muita inteligência. Não por ser meu marido, não é isso, porque mesmo que fosse outra pessoa, ia falar isso também, né? Então, era uma criança, como diz, super ativa, né, para a época. Então, foi passando o tempo, ele começou a desenhar as fitas, porque já achava aquilo muito parado, né? Então, começou a desenhar em papel manteiga, depois ele ganhou uma filmadora que fizeram de caixa de madeira, e ele passava na rua. E aí, continuou, só que quando chegou na adolescência... Naquela época, quem que podia ter uma câmera? Jamais. Ainda mais na situação, né, das pessoas mais pobres, operários, não tinha essa. Tinha nos Estados Unidos, qualquer um tinha uma Super 8. Aqui era muito difícil. Então, ele tinha sempre esse desejo de fazer filme, só que não tinha condições. Até que, perto dos anos 70, conheceu uns amigos que tinham filmadora. E aí começaram a filmar aos pouquinhos, porque filmadora era muito caro para revelar. Então, você filmava 3 minutos, era uma fortuna, tinha que ir lá na Kodak revelar. Não era que nós temos essa facilidade hoje, né? Então, era tudo muito custoso, e começou a trabalhar até ele conseguir comprar um dia dele. Mas o primeiro filme, que foi feito em 1975, ele tinha 21 anos. O que acontece? Ele teve a câmera emprestada pelo amigo dele, que até a esposa está aí, que é o Washington. Emprestou a câmera para ele, e eles se reuniram e fizeram o filme que chama Caminhos. Então, esse filme Caminhos, que hoje faz 50 anos, quer dizer, amanhã, dia 1º, ele é uma temática como hoje que vocês vão ver, tá? Porque ele é um filme simbolista. Ele não tinha diálogos, porque as filmadoras caras, eles não tinham. Então, eles tinham que gravar, depois pôr um gravador e fazer a dublagem, né? Tudo muito difícil. Então, para comemorar esses 50 anos, a gente ficou pensando, o que a gente vai fazer, né? Porque juntar atores é complicado hoje em dia, é tudo mais complexo, não é, meu amigo? E aí, tipo, vamos fazer um que seja na mesma dificuldade que foi o primeiro, que é Sozinhos, né? Eu e ele, e o Igor, porque o Igor é o nosso maestro, vai fazer a trilha sonora. E nesse filme nós ficamos pensando, o que fazer sozinho? Aí nós pensamos o seguinte, o que foi o tema sempre da vida do Gércio? Sempre foi buscar reflexões e, de alguma maneira, buscar a espiritualidade.
Mas não a espiritualidade religiosa, tá? Não é religiosa. A espiritualidade da unidade, a espiritualidade maior. Então, a gente quer, com esse filme, mostrar para vocês o sentido do ciclo da vida, que é samsara. Tá? Então, o filme vai ser simbolista. O Gércio foi ator, eu dirigi, né? Então, se inverteu. Na época, ele era o diretor e o Eduardo, que já faleceu, era o ator. Então, é mais ou menos isso. Eu escrevi, o Gércio produziu, né? Porque nós filmamos o ano passado e só conseguiu liberar agora. Consegui a edição, né? Música, tudo mais, só agora. E aí, por coincidência, aí conheci Samira. Samira falou, tem um espaço, porque a gente ia apresentar em outro lugar. Mas aqui, a gente viu que representa mais de nós, né? É uma universidade, vamos dizer, espiritual, né? Então, vai ser assim, vai passar, primeiro, 5 minutos, vai passar uma retrospectiva dos filmes que foram feitos ao longo desses 50 anos. 5 minutos, tá? Aí vai ter uma contagem de 10 segundos e já entra o filme, tá? Ele não é... Ele vai direto. Então, vocês, depois dos 10 segundos, já é o filme. Ele tem 22 minutos, tá? E depois o Gércio fala mais, que eu já falei muito, tá bom? Obrigada. A Misty Filmes é um grupo cultural que atua desde 1975, produzindo trabalhos sem fins lucrativos, visando a divulgação dos valores humanos, a arte, a cultura, a ecologia e a espiritualidade. A proposta da Misty Filmes é o cinema artesanal, um cinema feito para pequenos públicos, utilizando recursos simples, com mensagens personalizadas. Os seus primeiros trabalhos, realizados na bitola do filme Super 8, foram produzidos com mensagens visuais, sem utilização de diálogos, mas apenas com trilha sonora. Desta forma, o grupo criou uma linguagem própria e simbolista. Os trabalhos da Misty Filmes nunca pretenderam competir com o cinema comercial. Sua finalidade sempre foi a de projetar seus trabalhos para os públicos diferenciados, sendo exibidos em escolas, igrejas, centros espiritualistas, espaços culturais e grupos independentes. Sua missão sempre foi de despertar a consciência das pessoas para os valores elevados da vida humana. A Misty Filmes passou pelas etapas do Super 8, vídeo analógico e vídeo digital, produzindo durante os 50 anos de sua existência 375 trabalhos, entre filmes roteirizados, reportagens, documentários e entrevistas. Alguns dos trabalhos mais importantes da Misty Filmes foram:
No ano de 2025, a Misty Filmes completa 50 anos de atividades ininterruptas. E para comemorar este momento, criou um filme com mensagem simbolista e espiritualista, dentro do estilo e temática dos seus primeiros trabalhos, transmitindo a mensagem apenas com imagens e músicas, filmado integralmente na natureza, utilizando técnicas simples e com apenas um personagem. Foi assim que Gércio Tanjoni e Elisete Lee criaram Sansara, um filme de 22 minutos sonorizado pelo maestro Igor Veríssimo. Sansara pretende mostrar a luta do ser humano para se libertar da ilusão do mundo material, encontrando sua libertação e iluminação. Bom, antes de começar, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês nesse evento, agradecer inicialmente o espaço da Sociedade Teosófica, a loja Raja Yoga, agradecer a Maria Aparecida, a Samira, o Roberto, o nosso técnico de som e imagem. Eu peço uma salva de palmas para ele. Porque o nosso evento não seria completo se ele não tivesse um bom som e uma boa imagem. Eu agradeço aos convidados em geral, pelos prestigiosos amigos, né? Alguns que estão aqui presentes. Eu peço que se levante o Idel. 45 anos de amizade. Idel, uma pessoa fantástica. Temos também amigos de outras vidas aqui presentes, né? Seu Elias, cadê o seu Elias? Levanta aí, Elias. Levanta aí para todo mundo te ver. Esse é um amigo de outras encarnações, se é que vocês acreditam. E amigos confidentes que nos ajudam nas horas difíceis. Muitos aqui. Companheiros de trabalhos espiritualistas, Sinês, por favor. Gabriel. Levanta, Gabriel. Ana. A sua sobrinha também. Pessoas que, se eu esqueci de alguém, me desculpe. É uma emoção muito grande. Hoje é um dia especial. Porque 50 anos, pessoal, meio século, né? Então a gente quis fazer um filme. Apesar de tanta tecnologia que nós temos hoje, nós quisemos fazer um filme simples. Porque eu tive um mestre aos 17 anos de idade que dizia: a maior grandeza está na simplicidade. É na simplicidade que encontramos as grandes frases, os grandes homens. Então, eu quis recordar esse primeiro filme, Caminhos, que vocês viram as cenas, que amanhã fará 50 anos. E eu conversei com a Elisete, minha esposa, e falei: olha, eu tenho uma ideia, mas você que é roteirista, você que tem que roteirizar. Eu quero só dizer uma coisa. Quando eu comecei a fazer filmes, em 1975, eu conheci o Washington, que era um grande amigo. Ele já tinha uma câmera de Super 8. E eu vi umas cenas familiares dele, eu vi ele andando assim com um capote, numa rua escura. Eu falei: pô, isso é cinema, né? Eu sempre quis fazer cinema. E quando eu vi aquela cena, eu falei: vamos fazer um filme. E eu tinha o Eduardo, que era o meu mestre, meu mestre artístico, aquele que tinha me levado para o teatro, aquele que tinha me ensinado um pouco a representação, um grande diretor, né? Um grande amigo e tinha muito virtuoso. Então eu falei assim: vou fazer o primeiro filme. Mas quando eu nunca pensei em fazer cinema profissional. Eu nunca pensei em fazer arte para ganhar dinheiro. Eu sempre amei a arte desde os 4 anos, até eu vou complementar. Por que o dono do cinema, aos 5 anos, falou que eu tinha que caçar muitos búfalos?
Porque eu falava assim, nossa, como é que é feita essa tela aí? Ele falou, essa tela é feita de marfim. Então você tem que... Eu não sabia que era uma tela pintada, eu achava que tinha algum material. Ele falou, isso aí é marfim. Então você vai ter que caçar os búfalos, derreter os búfalos para fazer. Então, desde aquela época, aos 4 anos, eu já queria cinema. Então, a arte nunca foi hobby para mim. Tinha gente que falava assim, você faz cinema como hobby? Minha própria família, minha mãe. Não, você é um cineasta amador? Também não. A arte para mim, e particularmente o cinema artesanal, que é um conceito que nós implantamos, um conceito, vocês não vão ver ninguém falar de cinema artesanal. É o conceito da arte pela arte. Foi um projeto de vida meu. Esse projeto de vida, que nasceu em 1975, né? Eu tenho aqui presente a Ruth, quero que se levante. A Ruth, ela é a única pessoa daquele grupo que está aqui presente, tá? Ela acompanhou bem isso aí. Então, os atores e pessoas nunca ganharam nada. Houve alguns profissionais. Nós temos aqui a Maria Roth, que está aqui. Levanta, Maria. Maria Roth é uma profissional. Nós temos o nosso amigo Renato, lá atrás. Grande, 30 anos de teatro. Tá? Temos outros que nós vamos falar depois. Tem o Tadeu, né? O grande galã da Mist Filmes. Levanta aí, Tadeu. E temos outros, né? Então, as pessoas faziam os filmes sem ganhar nada. Eu fico feliz por essa conquista, porque quando eu filmei aquele primeiro filme que o Eduardo está chegando e está se apoiando numa madeira, porque ele tinha vindo de uma experiência negativa, que é o começo do filme, e ele encontra Jesus na cruz, ele quer tirar Jesus da cruz. Então ali é o encontro com Jesus, é tirar o Jesus da cruz, é tirar essa imagem de Jesus sofredor, Jesus como nosso irmão maior. Não há religião nisso. Existe simplesmente a espiritualidade. A espiritualidade, ela pode ser católico, evangélico, umbandista, espírita, judeu, ela pode ser budista, não importa. Todos procuram a espiritualidade. Então, a Mist Filmes tem uma história que hoje se complementa. Então, esses 75 anos foi uma caminhada muito longa na minha vida. Para mim chegar até a teosofia, eu tive muitos caminhos, muitos conceitos, passei por muitas religiões, mas a teosofia definiu a explicação que faltava para complementar todos esses ensinamentos que eu tive nas religiões, nos conceitos, nos livros que eu li, nas centenas de livros, na busca da verdade. E aqui na teosofia eu encontrei isso. Por isso, eu fiz a ideia do Sansara que ela escreveu. E a Sansara é simbolizada por essa ampulheta. Por que a ampulheta? Porque nós estamos presos dentro da Sansara. Presos por 2 leis. Pelas leis da natureza. Uma é o tempo. E a outra é a gravidade. E enquanto nós estivermos aqui dentro dessa ampulheta, nós não vamos nos libertar. Então, só desapegando das ilusões do mundo material, porque você passa para baixo, mas daqui a pouco você volta de novo. E você recomeça tudo novamente e você não sai daqui. Então, qual é o caminho para chegar a sair desse mundo provisório, a sair desse mundo de ilusão? É o desapego e principalmente o amor. O amor fraterno, a fraternidade que eu sempre procurei em tudo e que fiz. Por essa fraternidade está acima dos valores materiais, está acima das conquistas materiais. E essa fraternidade eu encontrei aqui, dentro do espaço teosófico, desde o primeiro dia que vim aqui, que fomos tão
bem recebidos pela Samira, depois pela Aparecida, agora também pelo nosso amigo Roberto, e outros que vieram aqui. Então, essa fraternidade é a base que faltava para a gente superar e um dia sair dessa sansara. Então, eu agradeço as pessoas que fizeram, as centenas de pessoas que fizeram parte desses trabalhos. Alguns já faleceram, outros estão doentes, não puderam comparecer, e outros desapareceram simplesmente, né? Nós temos alguns presentes, então eu vou citar. A minha esposa Elisete, companheira, está comigo há 24 anos. Ela é roteirista, maquiadora, assistente técnica, atriz e câmera. Ela esteve presente, veja bem, nós fizemos 375 trabalhos. Tem gente que não acredita, mas eu vou dizer para você quais são esses trabalhos. Ela participou de 270 trabalhos. O Igor, que está filmando ali, pode levantar, Igor. Ele é aquele que me orientou como fazer uma trilha sonora, como escolher uma música. Ele fez assessoria técnica e foi até ator. Mas hoje ele é um compositor e também um maestro. E ele trabalha na Rede Globo, para quem não sabe. Ele tem um cargo muito bom lá dentro. Ele fez, dos filmes mais importantes que nós fizemos, 9 filmes foram sonorizados integralmente por ele. Nós temos a Ruth, que eu falei que foi a fundadora e participante. Olha, a Ruth participou de 30 filmes da fase do Super 8. Levanta, Ruth. E tem uma coisa importante que ela fez. Ela deu o nome Misty Filmes para o grupo. Nós estávamos procurando um nome. E ela deu o nome Misty Filmes, porque ela achou que eram filmes místicos, né? Temos também aqui o grande galã, Tadeu, Antônio Tadeu. Levanta aí, Tadeu. O Tadeu, 40 anos com o Tadeu, fazendo filmes desde 1985. O Tadeu é o maior ator dos filmes roteirizados. Ele faz teatro, ele tem filmes próprios. Esse cara é um monstro, vamos dizer, na arte, tá? E ele demorou para... Achou uma mulher muito bonita. Ele é esperto, né? Demorou para escolher, mas escolheu muito bem, né? Renato Alves, o homem do chapéu, 30 anos de... eu não vou falar quantos anos você tem no teatro, porque senão vão pensar que você tem 30 anos, né? Não, mas ele tem... monta grupos de teatro artesanal também, chama os atores iniciantes, ele treina os atores, muitos deles se tornam profissionais, e ele mantém há quantos anos? 30 anos, né? 30 anos. Bom, Maria José, que está aqui, né? Ela é uma atriz muito experiente. Levanta, Maria. Olha, a arte não tem idade. A arte não tem idade. Pode ser uma criança como a minha netinha, que faz o primeiro filme. Tenho também as minhas 2 primas, porque tudo é feito em família. Cátia e Tânia, levantem. Tem a Gabi, que também já participou, e ela tem uma voz muito grande, muito boa, e ela já cantou uma música do filme Utopia. E tem a Isadora, minha enteada, que fez um filme também. Bom, só para terminar. Dos 375 trabalhos, 80 são documentários. 36 são filmes roteirizados com atores. 49 são biografias e entrevistas. 48 são making-offs. E eu tenho 74 filmes, chamados Fragmentos,
que são baseados na minha obra de diário. Quem não sabe, eu tenho o maior diário do Brasil. Com 30 mil páginas, 190 volumes, eu recebi um troféu do Ranking Brasil, e eu transformei a minha vida inteirinha em filmes, ainda estou terminando. Então eu quero falar, olha, eu conheci um amigo lá, o Idel, ele está lá no filme. Eu conheci o Elias, está lá no filme, todo mundo está lá. Eu tenho também um filme, uma série chamada Sensações, que são 88 filmes. São filmes espiritualistas que abordam viagens astrais, sonhos noturnos, sensações espirituais. Esses filmes estão gerando um livro que está em confecção, que eu devo lançar talvez até o fim do ano. Então agora eu peço que todos esses que trabalharam venham aqui na frente para a gente poder tirar a foto desse grupo. Depois a gente vai abrir para perguntas e manifestações, tá bom? Então todos esses que eu citei, por favor. Liga aí, liga aí. É só apertar o botãozinho embaixo. Boa noite. O seu nome mesmo, desculpe, você passou tanto ali, mas... Gerson. Gerson, cada pessoa que esteve aqui e estão nos assistindo vai tirar uma conclusão sobre o filme, certo? Sansara, que tem... Isso tem muita coisa, né? Aí eu pergunto de você, sobre Sansara. Não sei se você vai poder responder. O que eu acho da Sansara? Sansara. A Sansara... Sua visão. Bom, como nós fizemos o filme. Não que o filme simbolista, ele é um filme que dá margem a diversas interpretações. Se você não acreditar em reencarnação, pelo menos você vai acreditar que tudo aquilo que você tem materialmente se dissolve. Então essa é o tema. O personagem que eu representei, ele tem contínuas decepções. Então, no início do filme, aparecem aquelas imagens de diversas vidas que ele teve. E depois, quando ele encontra aquele projetor, ele está vendo as imagens da última vida dele. Só que aquela imagem também já não satisfaz mais. Aquilo se apaga. Porque muitas vezes, segundo a gente estuda, quando nós reencarnamos, nós esquecemos das nossas encarnações passadas, nossas experiências. Elas ficam gravadas dentro de nós, entretanto, nós não temos acesso a lembrar de tudo. Então, ali foi apagado. Mas aí ele vai caminhar na nova encarnação e ele vai ter as decepções. O que acontece? Ele se apega nos objetos. Quando, na verdade, quando ele pega o cachorro, quando nós temos um cachorro na mão, esse cachorro é apenas a matéria. A essência dele está lá em algum lugar, no plano astral, no plano mental. Quando você tem um amor, você pode ter um objeto, uma mulher, mas o seu sentimento está fora daqui. Então, quando você tem uma criança, a criança cresce, ela não é mais uma criança, então ela some. A leitura que você procura também, você estuda, ela também pode se perder. Tudo passa pela sua mente. Então, tudo isso são decepções que a gente vai tendo para desapegar. E o personagem vai se desapegando. Principalmente quando ele se vê no espelho, né? Ele acha que a festinha de 17 anos de idade é uma maravilha. E ele vê que ele não tem mais 17 anos. No meu caso, eu tenho já 71, que é o inverso, né? Então, se você tem que se olhar no espelho e ter uma realidade do que você é. Você tem que viver não pensando na eternidade da Terra, porque nós somos, e isso eu aprendi com a teosofia, todos nós temos um átomo eterno, todos nós temos Deus dentro de nós, seja homem, seja animal, seja planta, seja mineral, tudo é uma centelha de Deus em evolução. Então essa centelha não vai morrer. Então a pessoa acha que vivendo, eu quero viver 100 anos, não adianta. Você tem que aproveitar os anos que você tem para você evoluir e se você precisar voltar, você volta melhor. Até o momento que você sai desse negócio aqui, você quebra isso aqui, você sai. É quando ele acha
através da água, que é o renascimento, ele acha o cálice sagrado, né? Que representa o cálice sagrado, que é a espiritualidade. Então ele vai embora. Então veja que ele saiu através de uma janela do tempo, ele foi embora. Ele foi embora para a dimensão do mundo astral, do mundo mental. Essa que é a interpretação nossa, tá? Não sei se satisfez. Mas vocês podem dar outras interpretações. Olá. Olá. Liga embaixo. Olá, boa noite, Gércio. Boa noite, Elisete. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. A gente observa logo na entrada a aura, né? Tem uma aura azul aqui. Obrigado. E, olha, parabéns. Formidável, formidável. Eu, sinceramente, eu não sei o que mais me tocou. Eu gostei imensamente do coração, quando você afaga o coração. Aquilo verdadeiramente me tocou lá dentro, sabe? Muito, muito especial. O coração, o cachorrinho, aquela coisa do amor, né? Você tem amor por um ser, né? Eu acho tão lindo isso. E eu tive um cachorrinho que marcou muito. E o coração, o cachorrinho, os 17 anos, que maravilha. Triste, né? Triste, mas também, ao mesmo tempo, para a gente meditar, né? É verdade. E a ampulheta. A ampulheta, para nós, a gente deixou no final, porque quando ele pega a ampulheta, que ele vira a ampulheta, ele começa a rever a própria vida. É a reflexão que nós temos que ter. Será que eu vou continuar passando nessa ampulheta? Até quando? Né? Eu estou preso aqui, ó. Nós somos como essa areia que estamos presos aqui dentro. Verdade. Quando que você vai sair daqui? O coração são as decepções. Quem não tem decepções amorosas na vida? Quem não se decepciona? Né? Você faz uma imagem, aquele coração é a imagem que você faz da pessoa, mas aquilo não é realmente a pessoa. Então, quando aquilo se quebra, aquilo sai da sua mão, você sofre. Né? A gente sofre muito, a gente sofre com as crianças também. As crianças que vão embora, filhos que muitas vezes não são aquilo que os pais esperam. Tudo nesse mundo tem que ser visto nessa ótica. É um mundo de ilusão. Então, nós temos que procurar o mundo verdadeiro. É o mundo que está conforme a teosofia explica. Nós temos os 3 corpos superiores e os 4 corpos inferiores. Os 3 corpos superiores são a nossa individualidade. Essa não se dissolve nunca. Lá dentro está o átomo eterno de nós. E a personalidade são os 4 corpos inferiores que se dissolvem com a morte. Quando você se dissolve, você volta para uma nova encarnação, você tem uma nova personalidade, um novo corpo. Então, se hoje eu sou Gerson, amanhã eu posso ser João, posso ser Maria, não sei. Por quê? Porque eu vou ter experiência. Enquanto eu não tiver todas as experiências necessárias para evoluir, para sair desse mundo, eu vou continuar na Sansara. Então, a Sansara é isso. Essa descoberta, ela já tinha... Eu já tinha alguns questionamentos, mas quando eu comecei a ler a Teosofia, comecei a ler a Blavatsky, eu vi que tudo aquilo que eu pensava, tudo aquilo que me faltava, está dentro, a Teosofia explica. Né? Então, eu comprei um livro que eu li, eu falei, nossa, isso aqui é a resposta para tudo que era lacuna. Porque eu tinha passado já... Passei pelo Espiritismo, passei pela Igreja Católica, tudo, mas nunca tinha dado uma resposta definitiva. Espera aí, por que nós vivemos? Para que nós vivemos? Nós vivemos para evoluir. Não é para vir aqui para comer, para beber, para ir em festa, para ir em praia, para ter um carro, para ter um celular, para ficar rico, não. Nós vivemos aqui para evoluir. Né? Então é isso. Muito obrigada. Obrigada, Elisete. Alguém mais? Bom, meus parabéns. Adorei, fiquei emocionada. Gostaria de pontuar uma interpretação minha também. Vi que até um certo momento, esse personagem, como nós,
personagens deste mundo encarnado, vivemos muito do passado e aí vem a decepção, né? As lembranças, a melancolia. E a partir de um certo momento, de um insight, aquele cristal, aquele colar que eu vi como de cristal, foi a percepção do aqui e agora. Nesse momento, nós, né? Vou falar como nós, não vou falar mais o personagem, vou falar como nós, experimentamos uma leveza interior, né? Quando você vai percebendo que o fato de você estar apegado a memórias, e isso não retorna, porque tudo se transforma, e o meio de você viver nessa gravidade e o tempo, ainda sob esse corpo material, é viver o aqui e agora. Então, você se liberta. E a terceira etapa é quando vai para o futuro, né? Então, eu vejo essa mais leve, o cálice, a água, né? A água, ela limpa, ela alivia, a água está muito associada às emoções. Então, assim, a leveza. E, assim, uma outra... Então, essa foi a minha... Eu gostei muito, né, desse momento. Para mim, foi essa representação do cristal ali. E fazer agora um lado mais cômico. Você homenageou todos, mas eu não sei, você deve ter um personal trainer, porque, olha, cada movimento ali está de parabéns. Para dirigir ele não é tão difícil, porque ele é um ator, falando na percepção da palavra, né? Eu não sou atriz, mas eu sei que o ator, eu conheço os atores, que nem a Roth, vários atores aqui, como é complexo se expressar. E ele tem essa força de expressão. Então, foi fácil, até fácil. Eu falei assim, vamos se sujar aí, vamos logo. Tem que se sujar. Tem que ficar... E ainda não sei se observaram, veio até umas moscas em cima dele, né? Mas aquelas não foram contratadas, né? Não receberam. Mas foi duro, viu? Porque sozinha ter que dirigir, voltar, a câmera não pega, desligou. Só nós dois. Então, é muito complexo. Depois faz em casa, né? A edição. Mas lá, é o dia inteiro os bichos comendo a cabeça da gente, né? Foi o dia inteirinho aquilo ali. 2 dias, né? Para falar a verdade. Alguém mais quer falar? Pega o microfone. Está ligado. Eu queria agradecer, né, o seu convite por eu estar aqui. Eu fiquei muito, muito feliz, porque eu tenho tido a oportunidade de assistir alguns filmes seus. Eu acho assim que são filmes que são difíceis da gente ver no dia a dia, porque você conduz cada produção mostrando esse lado humano que as pessoas têm que ter. Por exemplo, eu acho que teus filmes faz com que a gente pense em ser alguém melhor. Entende? Os filmes que eu tenho visto, aquele desejo de ser alguém melhor. E quanto ao filme de hoje, eu queria dizer o seguinte, que eu me emocionei muito. Eu gostei muito da forma que você conduziu o roteiro. Parabéns pelo belo trabalho de ator que ele fez. Porque um filme, por exemplo, um diálogo, é muito mais fácil, né, a comunicação dele. Agora, o filme... através da música, que vai mostrar toda uma história, através da música, tem que ter um grande trabalho de ator para que ele consiga passar a mensagem do que ele quer. E eu gostei muito dos objetos que você usou em cena, que esses objetos remetem às suas lembranças terrenas,
né? Cada objeto ali você vai tendo as suas lembranças. Isso facilita muito o entendimento, esses objetos usados em cena, tá? E eu gostei também de toda a parte da produção. Quero agradecer também que um trabalho não é feito sozinho, né? Quero agradecer também a toda a equipe que trabalhou nesse projeto. Eu amei. Quero agradecer muito, muito. Foi um trabalho bastante rico. Gostei demais. Oi? E todos estão de parabéns. E muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Até borrei um pouquinho a minha maquiagem quando eu assisti o filme. E esse... O Igor ele trabalha bem. Precisa dar uns apertão nele, mas sai. Vale. Porque ele é muito ocupado, né? Então ele tem que fazer algumas coisas que às vezes não dá tempo, né? Mas demorou um pouquinho. Foi feito em Nova Gokula, na comunidade Hare Krishna, lá em Pindamonhangaba. Nós somos amigos lá. A Esplendor também participou de um filme. Se vocês entrarem na minha página, vocês vão ver o trailer. Tem um filme chamado Hips, que não está na internet. O filme Hips foi feito com nós dois e a Esplendor. Mas tem o take lá de lançamento, é um filme muito longo, né? Não dá para colocar, né? Eu não coloco todos os filmes na internet, só alguns, né? Acho que... Misty Filmes, Agora a Ruth quer falar, né? Deixa eu ver se está ligado. Tá, né? Tá ligado? Estão ouvindo? Tá bom. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui, de nós sermos convidados para essa data tão importante, né? Porque assim, a gente batalhou um certo tempo e foi muito prazeroso de estar junto com todos, com o pessoal, né, fazendo filmes. Mas eu quero parabenizar o casal pela mensagem, pelo Igor, que fez a trilha sonora também. Ficou tudo maravilhoso, tanto o ambiente, a paisagem, comunicou, né? Muito bem. E o que eu tenho só para dizer aqui do tema que a gente vai sentindo e vai, sei lá, agregando, né, na mente, cada passagem, as decepções, o sofrimento, eu só quero deixar aqui uma mensagem que todos nós que estamos aqui hoje, a gente possa achar um caminho para sair do samsara. Um dia essa iluminação vai chegar, nós temos que ter esperança que um dia nós vamos alcançar esse estado e deixar os apegos, os sofrimentos falar mais baixo. E eu agradeço a todos por esse momento. Muito obrigada. Eu queria que o Tadeu falasse alguma coisa. Tadeu? Você que é o grande... é o galã. Em pé, Tadeu, para todo mundo te ver. Bonitão aí. Você que está falando. Bom, Gerson, eu participei de 9 filmes com você, né? E sempre fui crítico, né? Eu gostei muito do filme, sabe? Eu acho assim que o filme teve um fluxo muito direto, né? Tanto no roteiro, né? Como na mensagem que todos falaram, né? E assim, a fotografia, né? Eu vejo muito isso, né? E a sua interpretação, eu acho que todas você superou. De todos os personagens que você fez, eu realmente gostei muito. Gostei muito. O roteiro, Elisete, nossa, realmente... Eu sempre gosto de filmes curtos, né? Filmes objetivos, né? E realmente esse... né? Lógico, os outros que vocês fizeram, o Super 8, né? Que realmente tinha 60 minutos, né? Alguns também foram bons. E esse realmente eu acho que vocês atingiram, sabe? Para mim, né? O ponto, o auge, né? Tem que aprender, né? 50 anos fazendo alguma coisa, tem que fazer alguma coisa que preste, né?
Não, mas eu gostei. Porque é lógico, a gente às vezes, né, tem algumas produções que a gente falha, né? Eu sei, eu também fiz alguns e a gente sabe, mas eu gostei muito. E de parabéns, né? E o tema realmente é essa coisa, né, né, de você transpor essa coisa, né, de você estar aqui e partir para o outro lado é uma coisa muito importante. Tá. Eu gostei, de parabéns, tá bom? Tá ligado, né? Bom, em primeiro lugar, meus parabéns. Eu nunca imaginei que as ideias transcendentes pudessem ser colocadas de uma forma tão prática, tão objetiva. O filme Samsara representa muito bem todo o ciclo de nascimentos e mortes que realmente nós passamos. E o que eu apreciei muito foi os símbolos que você usou para mostrar o apego que nós temos em cada reencarnação para os certos valores. Sejam afetivos, crianças, adultos, passionais, posses, assim por diante. Mais uma vez, meus parabéns. Bom, terminamos então, agora nós vamos fazer um pequeno lanche, tá? E eu quero tirar foto com as pessoas que eu não tirei ainda, tá? Pessoas que chegaram atrasados em cima da hora, tá bom? Muito obrigado por todos e obrigado pelo carinho. Hoje realmente é um dia inesquecível para mim. Podem crer que esse dia hoje eu sinto que eu completei a minha missão de vida. E vocês são testemunhas disso. Obrigado.